Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar de um assunto assim importantíssimo, que é o eletro na nossa rotina, da rotina da atenção básica. Todos sabem que o eletro, para nós da cardiologia, é o exame básico, né, do protocolo. E sempre que nos pedem uma ajuda, né, para discussão de caso, a gente sempre fala, olha, anexo eletro, manda eletro. Não basta falar, tá normal, porque tem algumas particularidades que é no visual mesmo que a gente consegue analisar. E a gente quer transmitir um pouquinho dessas minúcias nessa aula. É uma aula bem densa. A gente tentou fazer aí um resuminho e a Maria Fernanda, que está fazendo os laudos, né, de eletro ultimamente para a rede, né, vai falar também um pouquinho dessa experiência dela, tá bom? Obrigada, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, eu sou Maria Fernanda, cardiologista infantil da Policlínica 3. Só uma introdução. A ideia de onde veio a ideia dessa aula e a ideia do conteúdo abordado, tá? Em 2018, teve a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu um fluxo para laudos de eletro, já que isso dispensa tempo dos cardiologistas aqui da Policlínica, tá? A gente está com, acho que, um gargalo, né, de atendimento, porque com a pandemia a gente reduziu o número de atendimentos aqui. E, por outro lado, esse ano de 2021, nós estamos com um aumento de demanda, tanto pelos casos que deixaram de ser atendidos ano passado, ou que tiveram teleatendimento, ou retorno postergado, quanto pelos novos casos que estão chegando, avaliação cardiológica pós-Covid. E, por outro lado, embora temos aumento de demanda de cardiologia, a gente também está tendo que despender tempo para esses laudos que chegam muitas vezes sem avaliação prévia do médico. A gente está à disposição para discutir todo e qualquer laudo, todo e qualquer caso, mas a gente tem visto que tem chegado muito laudo sem ser avaliado pelo médico solicitante e uma grande parte sem patologia, tá? Esse documento, essa organização de fluxo está no site da prefeitura, tá? Na parte de manuais e protocolos, e um recorte aí de dezembro e janeiro, que foi de onde a gente pegou os temas. A gente vê um predomínio de alguns distritos pedindo mais laudos do que outros, mas, de forma geral, e essa proporção se mantém em todos os distritos, quase 90% são laudos não patológicos. O que a gente encontrou de mais comum, né, dentre as patologias, áreas isquêmicas, que esse tema foi abordado na contrarreferência de teste ergométrico, que pode ser acessada no nosso banco. Recentemente também a Sheila apresentou sobrecarga de VE, que também está disponível para rever. Bloqueios de ramo direito e esquerdo. Tá? Dentre as alterações, dentre os achados não patológicos, a gente tem bastante distúrbio de condução pelo ramo direito, que às vezes também pode ser nomeado bloqueio incompleto de ramo direito, onda T invertida de V1 a V3, principalmente em pacientes jovens, arritmia respiratória e posicionamento inadequado de eletrodos, tá? Então, vamos começar conversando um pouco sobre os achados patológicos, tá? Para começar a falar dos bloqueios de ramo, vamos relembrar, né, o básico do eletro, né? Onda P, a primeira onda positiva, onda Q, a primeira negativa, onda R, a positiva após a Q, S, a negativa após a onda R. Aqui ainda pode ter R', que seria um novo positivo, tá? Termina no ponto J, o complexo QRS, seguido de onda T, eventualmente a presença de onda U. Tá? O bloqueio de ramo, ele altera basicamente o complexo QRS. Tá? O complexo QRS, dependendo da derivação, ele pode não ter todas as ondas, Q, R, S, R'. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem um R puro, tá? A medida seria do começo da onda subindo, do começo do R ao final do R, tá? Esse aqui que está mais rico, né? A gente mediria do início da onda Q até o ponto J, que é o final da onda S,
tá? Se tivesse o R', seria no final do R'. Então, recordado como medir o QRS, vamos para o bloqueio de ramo, tá? Que é no caso, primeiro, o direito, tá? Dentre as alterações patológicas. Tá? O estímulo elétrico, ele nasce no nó sinoatrial, vem por vias facilitadoras até o nó AV, onde existe um delay, que basicamente é usado pelo nosso coração para o átrio esvaziar e encher o ventrículo, tá? Então, esse delay, o impulso elétrico fica ali, ele anda, mas ele anda mais devagarzinho, que acontece essa parte mecânica do coração, e aí ele vem pelos ramos, né? Existe uma bifurcação logo abaixo, dividindo em ramo direito e ramo esquerdo, tá? Esses ramos, o impulso elétrico passa mais rápido, e ao final, no coração sem bloqueio, o impulso é célula a célula, depois de passar pelos ramos direito e esquerdo. Tá? Quando existe uma alteração no ramo direito, que é o caso aqui, existe uma interrupção do impulso, então daqui para baixo ele vai célula a célula. Então, o impulso elétrico, célula a célula, ele é mais lento. E é isso que a gente vê no QRS. O QRS, ele é a despolarização dos ventrículos. Se acontece um atraso nessa despolarização, a gente vai ter um QRS mais lento. Então, um QRS com mais quadradinhos no traçado. Então, no caso do bloqueio do ramo direito, a gente tem aqui a interrupção do impulso, o ramo esquerdo vai normal, e o ramo direito, célula a célula pelo ventrículo direito, e isso, a gente tem esse padrão aqui. Fala assim, padrão de orelha de coelho, enfim. Que basicamente em V1, a gente vê complexo QRS começando com um R, que é uma onda positiva, o S, que é onda negativa, e um R', que é uma onda positiva de novo, tá? A duração desse complexo QRS no bloqueio de ramo direito completo é maior do que 3 quadradinhos ou mais, é maior do que 2,5 quadradinhos, tá? Então, a gente tem esse padrão, tá? E no V6, a gente tem, frequentemente, essa onda Q pequenininha, uma onda R positiva, uma S negativa, e aqui no S, a gente tem um empastamento. O S, ele não sobe tão rápido, ele sobe mais lento, que é a lentificação do impulso. Então, eu acho que no outro slide vai dar para ver mais, que esse aqui, no destacar o S pequenininho, ele acaba não destacando tanto esse empastamento. Então, o onda S, ele demora mais para subir até o ponto J, tá? Aqui um exemplo de bloqueio de ramo direito, tá? Então, vamos aqui olhar para o V1 e para o V6. Ampliei aqui para a gente ver, tá? O começo do QRS até o final, claramente tem mais do que 2,5 quadradinhos, tá dando 4, tá? A gente vê um R pequeno, o S e o R' grandão, tá? Essa variação de tamanho de R' não precisa ser tão intensa como nesse exemplo, mas normalmente a gente tem essa variação do R' ser maior do que o R. E aqui no V6 a gente tem um Qzinho bem pequeno, um R, tá? Grandão, um S e aqui, ó, o empastamento. A gente vê que ele não sobe rápido, ele sobe lentinho, uma curva mais lenta. Tá? Então, esse é o bloqueio de ramo direito. Esse padrão associado a um alargamento do QRS, uma duração maior ou igual a 3 quadradinhos, tá? As causas do bloqueio completo de ramo direito normalmente são alterações estruturais, onde tem estiramento do ramo direito ou isquemia dessa parte, interrompendo o impulso adequado, tá? Ou pode ser também evento iatrogênico, pós-cateterismo, pós alguma manipulação, que impliquem alguma injúria nesse ramo direito, tá? O bloqueio completo de ramo direito, ele não tem associação com fator de risco cardiovascular, tá? Isso quer dizer que o fato de ter o bloqueio de ramo direito não aumenta, por exemplo, a chance da pessoa ter infarto. Porém, ele é um preditor de mortalidade. Então, se aquela pessoa com bloqueio de ramo direito completo tiver um infarto ou uma insuficiência cardíaca,
tem mais chance de morrer. Então, embora ele não aumente a chance da pessoa ter um evento, se ela tiver, ela tem uma chance maior de ter um desfecho ruim, tá? No ecocardiograma, a gente vê alteração na função sistólica e diastólica do VD, mas não altera em nada o VE, tá? Então, função sistólica e diastólica não tem alteração por conta de bloqueio de ramo, ela é normal, tá? Se tiver alguma alteração no VE, é por outra causa, tá? Uma coisa que eu acabei colocando porque é uma coisa importante na nossa população, embora não tenha aparecido tanto no levantamento dos laudos de dezembro e janeiro, que foi o que a gente usou para tirar os temas dessa aula, é a associação do bloqueio de ramo direito com BDAS. Eu digitei errado aqui. Bloqueio divisional anterosuperior, tá? É importante nessa associação pedir sorologia para Chagas, atenção quanto a isso, tá? O BDAS é caracterizado por um eixo elétrico maior que menos 45 graus, onde a gente tem, basicamente, D2, D3 e AVF negativos, sendo que a parte negativa do D3 é maior que a negativa do D2, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem aqui um bloqueio de ramo direito, que é o mesmo elétrico que a gente já viu, com padrão QRS alargado, padrão SR' em V1, S empastado em V6, e aqui vamos olhar D2, D3 e AVF. A gente vê um complexo que ele é mais negativo do que positivo, a parte negativa é maior, D2, D3 e AVF, tá? E aí, se a gente for comparar a parte negativa de D2 com a parte negativa de D3, a gente vê que essa parte negativa de D3 é maior que a parte negativa de D2, tá? Então, esse paciente aqui, na nossa rotina, deveria ser avaliado para doença de Chagas, tá? Passando para o bloqueio completo de ramo esquerdo, tá? Completo porque existe o incompleto que a gente não vai abordar aqui hoje. Ele é raro, tá? Então, o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Após a divisão do feixe de His, a gente tem uma interrupção na condição adequada. Então, a partir dessa interrupção, a gente vai ter condição célula a célula e um atraso na condição do ventrículo direito, tá? Ventrículo esquerdo. O padrão do bloqueio de ramo esquerdo vai ser, em V1, a gente tem um R pequenininho, um S gigante, grandão para baixo, tá? O complexo QRS também maior ou igual a 3 quadradinhos, tá? E, normalmente, a onda T ao inverso do QRS, tá? Então, a gente tem um QRS bem negativo aqui, vai ter uma onda T positiva. A definição é só até essa parte, tá? Estou dizendo já dessa inversão, porque a gente vai ter aqui no V6 uma onda T negativa com complexo positivo, tá? Em V6, a gente tem o que a gente chama de padrão em torre, onde a onda R tem 2 picos, tá? Então, esse é o padrão do bloqueio de ramo esquerdo, com uma S profunda em V1, e um R em torre em V6. Tá? Só para lembrar, no bloqueio de ramo direito a gente tem um V1 bem positivo, no bloqueio de ramo esquerdo a gente tem um V1 bem negativo, tá? Mais como mnemônico. Aqui um exemplo para a gente ver, então, vamos olhar V1 e V6. Então, aqui a gente tem um complexo QRS com mais do que 3 quadradinhos, aqui está dando 4 também, até o ponto J. Uma onda R bem profunda, em V1, e a onda S com 2 picos em padrão de torre em V6. Tá? O bloqueio de ramo esquerdo ele não é comum nos pacientes jovens, tá? Tem um aumento progressivo, né, de incidência com a idade, onde a gente também associa pacientes com associação com hipertensão, insuficiência coronariana, HVE, aumento do índice cardiotorácico, então no raio-x a gente vai ter essa alteração, tá? E as causas mais comuns são degenerativa, cardiomiopatia dilatada, onde, fazendo paralelo com o bloqueio de ramo direito, a gente tem um aumento do VE, estiramento do ramo esquerdo,
com prejuízo na condução elétrica pelo alongamento e separação das fibras de Purkinje, tá? Valvulopatia aórtica, que também vai cursar com alteração de VE, e pós-procedimento cardíaco, que seria iatrogênico, enfim, quando é cortado o ramo esquerdo, tá? A diretriz de esporte de 2019, inclusive, tem essa tabela onde a gente consegue ver que o BRE ele é bem pouco frequente nos pacientes jovens e essa incidência vai aumentando, tá? Aqui eu não tenho nessa tabela os maiores de 50, enfim, mas essa incidência vai só aumentando. A gente vê a tendência aqui nessa tabela, né? O bloqueio de ramo esquerdo, ele também é preditor de evento adverso, principalmente nos pacientes acima de 50 anos, então eles têm mais chance de morte súbita, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, e ele costuma ser relativamente benigno, tem menos influência nos desfechos nos pacientes jovens, tá? Essa tabela também é da diretriz de esporte de 2019, onde achados patológicos nos atletas, tá? Considerado bloqueio de ramo esquerdo. Então, embora o paciente mais jovem tenha um desfecho relativamente benigno, é importante avaliar doença estrutural, tá? Desse fechado de achados patológicos, bloqueio de ramo direito e esquerdo, tem o bloqueio, investigue bloqueio completo, investigue doença estrutural, porque ambos frequentemente estão associados à alteração estrutural, principalmente em pacientes mais velhos, e ambos têm aumento de desfecho negativo, tem associação com pior prognóstico. Dentre os achados não patológicos, a arritmia sinusal. A arritmia sinusal ela é muito frequente nos pacientes jovens, tá? Ela é caracterizada por uma variação no intervalo RR, então a gente vê aqui na tirinha, que aqui tem um RR mais curto, aqui um mais longo, porém não tem alteração de morfologia de onda P e de intervalo PR, tá? E basicamente a condução do nó sinoatrial até o nó AV, ela está mantida, o nó sinoatrial dispara todos os impulsos, os batimentos, tá? A variação é com um batimento mesmo. A fisiologia disso é porque ela, embora chame arritmia sinusal, arritmia respiratória, ela não é considerada patológica, porque ela acontece que na inspiração o paciente aumenta o retorno venoso, né? Aumenta a caixa torácica, tem um retorno venoso aumentado, então o átrio direito se enche mais, tem um volume maior de sangue dentro dele. Isso estimula mais o nó sinoatrial e aumenta a frequência cardíaca. Na expiração tem menos volume de sangue, o estímulo é menor, então a frequência cardíaca momentânea cai, tá? Muito comum em pacientes jovens, crianças, adolescentes, e às vezes aqueles pacientes idosos, menorzinhos, com uma composição física menor, que acaba dando uma variação, dá uma variação na inspiração e expiração proporcionalmente maior. Então, a gente às vezes pega daquela senhorinha de 40 quilos, pequenininha, desse tamanhinho, também pode ver do mesmo jeito que a gente vê isso nas crianças de 10 anos, tá? Aqui um exemplo de arritmia respiratória, onde a gente vê uma variação no intervalo RR, tá? Todas as ondas P de mesma morfologia, o intervalo PR normal, né, menor do que 5 quadradinhos, e mantido, não vai aumentando, não tem um bloqueio atrioventricular, tá? Aí um macete para a gente tá na dúvida se é arritmia respiratória ou não. Costuma ter o D2 longo, é o mais fácil de fazer porque tem bastante batimento no D2 longo, mas pode ser feito em qualquer derivação. Tá? Pega um papelzinho, marca um rascunho, marca a pontinha dos R assim, tá? E aí, como o ciclo inspiratório ele é recorrente, você vai conseguir pegar o mesmo padrão em outra parte do elétrico, tá? Isso é um macetezinho para a prática clínica, para a gente achar
para a gente diagnosticar arritmia respiratória, tá? E embora tenha esse nome de arritmia, não se assustem, ele é normal, tá? É uma variação da normalidade, é um achado não patológico, tá? Outro achado não patológico é o bloqueio incompleto de ramo direito, que às vezes também pode ser descrito como distúrbio de condução pelo ramo direito, tá? São nomenclaturas do mesmo achado, tá? Essa tabela da diretriz de esporte de 2019, mostrando, tudo bem que essa tabela não fala só de BRD, mas a gente vê que o BRD está dentro de um dos achados muito frequentes na população de criança e adolescente. E, só para enfatizar, ele é normal. Qual que é a característica dele? A gente tem um QRS com duração normal, quer dizer, menor do que 3 quadradinhos, e tem uma morfologia de BRD. Então, a gente tem RS, R' e um S pequenininho, às vezes com empastamento em V6, porém, do início do QRS até o ponto J, a gente tem uma duração normal, tá? Aqui um exemplo, esse exemplo é de uma pediatra da rede e mandou para laudar. Na verdade, ela mandou conforme as diretrizes da Secretaria Municipal, ela fez a análise dela e ela tinha uma dúvida quanto a QT. Tá? Então, é um paciente de 5 anos, 19 quilos, 1,10 m, essas são coisas importantes para a gente quando a gente vai receber um eletro, porque o biotipo do paciente muda, eixo, a idade também muda o padrão de normalidade. Então, por favor, quando forem passar para a gente discussão de eletro ou discussão de caso, idade, peso de altura ou IMC, para a gente ter noção se é um paciente mais brevilíneo, longilíneo, obeso, isso é muito importante para a gente, tá? Aqui a gente vê V1 e V6, então a gente vê aqui que o QRS dura 2 quadradinhos, que ele começa aqui e termina aqui, e a gente tem padrão R, S, R', tá? Em V6, a gente vê também os mesmos 2 quadradinhos, R, S, e aqui a gente vê que o S demora 1 quadradinho para subir, tá? Tem um empastamentozinho, porém a duração é normal. Então, é um bloqueio incompleto do ramo direito, tá? E só para mostrar como veio laudado bonitinho, aqui o bloqueio incompleto de ramo direito que ela já tinha visto, e aí aqui a dúvida dela, ela mandou depois as perguntas, enfim, não era... a literatura mostra que não existe, se você pegar o paciente normal e o paciente com bloqueio incompleto de ramo direito e fizer ecocardiograma nos dois, não existe diferença estatística entre achados patológicos e achados normais no ecocardiograma, tá? Então, de todos os pacientes com eletro normal desse trabalho e eletro com bloqueio incompleto de ramo direito, foram feitos ecos, onde esse vermelho representa o normal e o pontinho verde pequenininho, achados patológicos. Sem diferença estatística. Por outro lado, esse aqui é o bloqueio completo de ramo direito, onde a gente vê um aumento de doença estrutural, tá? Então, bloqueio incompleto de ramo direito, achado benigno, sem maiores riscos. Com bloqueio completo de ramo direito, procure doença. Tá? Ele é muito comum em crianças saudáveis escolares, tá? E naquela diretriz de esforço de atividade física 2019, é considerado um achado fisiológico também, bloqueio incompleto de ramo direito. Quer dizer, inclusive, que não tem interferência quanto à liberação de atividade física e coisas desse tipo, tá? Só um resuminho aqui do bloqueio de ramo direito. Então, o normal, né, o bloqueio incompleto de ramo direito, a gente tem um QRS menor do que 3 quadradinhos, padrão RS, R' no V1, V6 sobe o S um pouco mais empastado. A diferença para o bloqueio de ramo direito completo é a duração, que é maior do que 3
milímetros, mas com o mesmo padrão, RSR, e o S que sobe mais lentinho em V6, tá? Então, predomínio de onda negativa em V1 versus bloqueio completo de ramo esquerdo, que o predomínio é negativo em V1 com padrão de torre em V6. Então, um comparativo final, tá? Inversão de onda T em derivações precordiais, quer dizer, de V1 a V3, principalmente, tá? Considerando população de crianças e adolescentes, tá? A onda T, ela fica negativa de V1 a V3 a partir do terceiro dia de vida, e ela volta a ficar positiva só na adolescência. Ela vai primeiro positivar V3, depois V2. A literatura mostra que é um padrão, considerado um padrão de eletrocardiograma juvenil, e que essa onda T de V1 a V3 é benigna, tá? Pode estar associada a forame evopérvio, prolapso da válvula mitral e válvula aórtica bicúspide. Prolapso mitral sem degeneração valvar e aorta bicúspide sem estenose aórtica, que é a maior parte dos casos, são achados considerados não patológicos, tá? A aorta bicúspide é a alteração congênita mais comum na população, mais do que CV, porém, ela não é considerada patológica se ela for isolada com fluxo normal na aorta, tá? Então, só para acalmar todo mundo, se tiver alteração de fluxo, vai ter sopro. Por isso, sempre caprichar no exame físico, tá? Então, são achados benignos que podem estar presentes em onda T negativa de V1 a V3, nada que vai mudar a conduta, tá? Por outro lado, se tiver onda negativa nas derivações inferolaterais ou a partir de V4, tem que investigar a normalidade estrutural, porque pode estar associada a cardiomiopatia hipertrófica e hipertrofia de VE em 60% dos casos. Então, V1 a V3, beleza. Qualquer coisa diferente disso, vamos olhar com calma, tá? Vamos investigar. A literatura mostra... que essa inversão de onda T de V1 a V3, se você olhar os grupos, ela vai caindo com a idade, tá? E que ela não é comum nas outras derivações em nenhuma idade, tá? Se tiver, atenção. Então, só eletro para ilustrar, paciente de 5 anos, masculino, rígido, exame físico normal, e foi um eletro para atividade física, que foi o mesmo que a gente usou lá em cima, tá? Para ver BRD incompleto. Mas a gente vê aqui que a onda T é invertida em V1, V2 e V3 ela já está positiva. Tá? Essa outra paciente é uma menina de rígida, também avaliação para atividade física, 12 anos. A onda T é invertida em V1, V2, V3, tá? Note que o padrão de inversão fisiológico ele é uma onda assimétrica, tá? E com outras, sem outros achados importantes, sem outros achados patológicos. Se a gente for pegar na população geral, a literatura fala que essa inversão ela é rara e elas não, na literatura não previu aumento de mortalidade. Porém, V1 a V3, tá? Porém, se for em outras derivações, aumenta a chance de arritmia cardíaca e morte de origem cardiológica, tá? Porque normalmente está associado a alterações estruturais desse coração, tá? Só enfatizando que essa alteração, essa inversão de onda V1 a V3 na população geral é isolada, com onda T assimétrica, que normalmente que é uma característica de onda T benigna, sem associação com onda Q patológica ou outros achados, tá? Quando ela é isolada. Troca de eletrodos, isso aparece bastante. E isso a gente tem que ver, até para não perder o tempo do paciente, porque quando chega um laudo, um eletro para laudar com troca de eletrodo, a gente perdeu um tempo lascado. O paciente, às vezes, está precisando daquele laudo, está precisando daquele eletro, da avaliação, chega trocado, a gente devolve a resposta, está trocado o eletrodo, tem que convocar o paciente, marcar outro horário, fazer de novo o exame, então tentar
ficar atento quanto a isso, tá? Pode ser, tem duas situações, pode ser trocado o eletrodo dos braços, por exemplo, ou das precordiais, que é de V1 a V6. Tá? Quando é trocado eletrodos dos membros, a gente tem basicamente um complexo PQRST totalmente negativo em D1 e um complexo PQRST totalmente positivo em AVR, associado a V1 a V6 normal, tá? Esse associado a V1 a V6 normal é importante porque se for tudo alterado, inclusive V1 a V6, a gente pensa em destrocardia. Então, dá uma olhadinha se está normal, tá? E no caso dos eletrodos precordiais, a gente vê a onda R com progressão anômala, tá? Então, só um exemplo aqui. Tá? A gente tem D1 totalmente negativo, AVR totalmente positivo. Por outro lado, a gente vê que a onda R vai progredindo normalmente aqui em V6. Isso aqui é uma troca de eletrodo. Tá? Aqui, eu usei o mesmo elétron e dei uma outra linha. Aqui a gente vê a progressão, então o R vai subindo, subindo, dá um salto, volta a diminuir, volta a subir, está invertido. Inversão de cabos de eletrodos de V3 e V4, tá? Para terminar, enfatizar que todos nós da cardiologia estamos à disposição para discutir caso, exame via matriciamento. O caminho mais rápido via e-mail, o e-mail do matriciamento, policlínica 3 numeral, matriciamentocardiologia@campinas.sp.gov.br, tá? Então, se tiver com dúvida em casa, dúvida em eletro, fotografa, manda pra gente, fala qual é a dúvida, e assim, se alguém achar assim, nossa, eletro ficou muito longe da minha vida, fui fazer outras coisas, acabei voltando para atendimento clínico, pediátrico, enfim, e não lembro mais, estou com muita dúvida, estou muito inseguro, conversa com a gente está à disposição para fazer capacitação, mesmo tanto profissional médico quanto não médico, a gente tá muito aberto a resolver, a ajudar a resolver as demandas da rede, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, a gente está à disposição, pode vir falar com a gente, tá? Aqui vou só passar as bibliografias, caso alguém queira consultar, mas é isso, tá? Em eletro sempre é uma apresentação densa, e até bom que fique gravado para consultar posteriormente. Acho que é isso. Muito bom, adorei a aula, Fê, parabéns. Preenche para mim esse formulário antes de vocês saírem, a gente vai começar a discussão aqui, eu anotei alguns pontos. A gente tem a possibilidade de mandar essa aula em PDF para quem me preencher esse formulário, porque aí eu fico com o e-mail de vocês, tá bom? Então, quem puder preencher para mim, eu agradeço. Eu vou só compartilhar minha tela, só para a gente ver o chat, tá bom? Eu colei aqui o link, tá, dos vídeos que a Maria Fernanda citou, que são duas outras discussões que complementam essa discussão que a gente fez hoje, tá? Queria só fazer um adendo com relação ao diagnóstico de doença de Chagas, que, assim, quando o paciente tem epidemiologia positiva, né, veio lá de Minas, da Bahia, teve aí uma infância no meio rural, morou em casa de pau a pique, o pai, a mãe tem Chagas, né, aí você vai lá, BRD com BDAS, você vai fazer a sorologia, às vezes ela pode vir negativa, né, mas assim, a gente confia muito mais na epidemiologia e no eletro do que na sorologia. Eventualmente ela pode vir negativa, mas não exclui se ele tiver aí epidemiologia e quadro clínico compatível com doença de Chagas, tá bom? Um outro adendo também com relação ao BRE, a Maria Fernanda ela fez uma descrição muito boa aí dos critérios, né, de que a gente considera como um padrão normal de BRE, né, normal entre aspas, assim, né, o BRE só, né, mas a gente tem o BRE no contexto também de infarto, né, então eu só queria deixar uma dica de complemento de estudos aí para quem às vezes trata de emergência,
que é de um site que eu costumo acompanhar, que é do Cardio Papers, né, não tem nenhum vínculo com eles, é só porque eles realmente têm um conteúdo muito bom. E aí a gente tem os critérios de Sgarbosa, que eles tentam enxergar dentro do BRE critérios que me falam que aquele quadro é de um infarto agudo, tá? Por que a gente fica nessa confusão? Porque o BRE atrapalha a gente avaliar a repolarização, né? Então, a gente já vê que já tem as derivações que normalmente tem o T invertido, outros que tem o T positivo, né? A gente fala de onda T discordante do QRS, né? Então, quando o QRS é negativo, onda T é positiva, né? Então, aí, dentro dos critérios de Sgarbosa que me falam que esse BRE é um BRE isquêmico, tem o QRS concordante com a onda T concordante com o QRS, né? Então, quando ele sai dessa descrição, né, que a Maria Fernanda fez, pensar em isquemia, né, principalmente quando ele tem um quadro clínico aí compatível com isquemia ou equivalente isquêmico, tá? Então, só um adendo e um complemento aí para leituras futuras. Pergunta do Felipe, pode falar. Realmente, eu enfatizei o paciente ambulatorial que chega para a gente ver, mas ficou ali nas entrelinhas a história do QRS negativo com onda T positiva e o contrário, tá? Então, quando a Sheila fala de QRS concordante com onda T, seria QRS positivo com onda T positiva e QRS negativo com onda T negativa. Aí isso pode ser um critério de infarto agudo que eu acho que a gente pode, inclusive, se houver interesse, fazer uma outra discussão a respeito, né? Beleza. Felipe perguntando aqui sobre avaliação de cardiopatia estrutural, realmente pelo eco é a nossa ferramenta mais fácil, acessível, apesar de ainda assim ser restrita, a gente não tem possibilidade de pedir para todos, mais uma alteração do eletrocardiograma de rotina, mostrando um BRD ou BRE completos, nos indicam aí a necessidade de investigação com ecocardiograma. E o que a gente vai procurar? Para o BRD, talvez uma CIA, né, é possível a gente ter essa correlação, apesar de não ser muito frequente, assim, né, não é a maioria dos casos com BRD e CIA, mas a cardiopatia que existe relacionada é o CIA, comunicação interatrial. Alguns casos de hipertensão pulmonar, às vezes tem, né, coisas relacionadas ao ventrículo direito, né, às vezes podem ter BRD. E o BRE é hipertrofia do ventrículo esquerdo, dilatação, hipertrofia excêntrica ou concêntrica, são os achados aí mais comuns. Um outro ponto aqui com relação à válvula aórtica bicúspide. Para as pediatras, tranquilo, porque vai ser manifestação clínica lá com 50 anos, né, 40 e poucos. Ela degenera mais rápido, sim, né? Mas... Então, assim, para pediatra, ok, tranquilo, até 18 anos não vai dar nada, né? Mas é uma informação importante, né? Então, se um jovem teve um diagnóstico de válvula aórtica bicúspide, seria interessante um acompanhamento clínico. Não tem necessidade de fazer eco anual, nada disso, mas um acompanhamento clínico. E o eletrocardiograma é um bom parâmetro para esse acompanhamento. Eletrocardiograma e avaliação clínica, né, de sintomas, e aí o que ela vai dar lá na frente? Como ela tem uma morfologia diferente, né, uma válvula que ela, ao invés de abrir ela inteira, ela abre meio tortinha, então ela dá um jato excêntrico, né, em direção à aorta ascendente, e ela vai gerando uma dilatação da válvula aórtica. E no final, a complicação mais frequente é a insuficiência aórtica, mais frequente. Pode, em alguns casos, degenerar para uma estenose aórtica, às vezes uma dupla lesão aórtica, né, uma estenose com insuficiência aórtica, mas vai ser lá com uns 40, 50 anos aí, dependendo do tipo de válvula, né? Então, de fato, escapa das pediatras, mas os adultos não vão escapar, possivelmente vão ter alguma complicação dessa válvula, e eventualmente cirúrgico, uma complicação que vai ter que intervir.
mas aí lá para frente, só um lembrete. Com relação à inversão da onda T, então a Maria Fernanda citou aí que em jovens, em pacientes ambulatoriais assintomáticos, ela pode ser absolutamente normal, fisiológica, né, e está dentro aí do amadurecimento, né, do miocárdio, enfim, a gente estava até pesquisando, né, fisiopatologia, por que é T negativa até tal idade, depois vai ficando positiva, mas tem a ver um pouco com o amadurecimento aí desse miocárdio, tá? E quando ela é fisiológica, ela é sempre assimétrica, né? Então, uma onda T invertida assimétrica. Então, para você diferenciar, né, da isquemia, primeiro o quadro clínico, né, então o paciente às vezes chega com dor no peito, né, então é um paciente adulto com algum fator de risco, com uma T invertida de V1 a V3, uma T geralmente simétrica, né, mais pontiagudinha, e com sintomas compatíveis, então a gente vai pensar em isquemia. Mas em pacientes com uma onda T assimétrica e fator de risco e sintomas, é difícil você falar que não é isquêmico também, né? Então, é muito quadro clínico junto com a análise do eletrocardiograma, tá? Bom, acho que é isso. Aneurisma de aorta, é isso. A Ana lembrou bem, né? O caso da válvula aórtica bicúspide, a evolução é com aneurisma de aorta também, pode evoluir. Gente, só para enfatizar, a parte do aorta bicúspide estava no slide crianças e adolescentes. Isso não estava no de adulto, hein? Isso, perfeito. Não, já enfatizando que é da criança e do adolescente. Perfeito. Bom, Felipe, uma dúvida técnica. Pega muitos elétrons que a única alteração é a inversão da onda P e da onda T apenas em V1. Isso é absolutamente normal, tá bom? A onda P é negativa em V1, a diferença é que a fase negativa ela tem que ser menor que um quadradinho de duração, menor que um quadradinho de amplitude, tá? Uma onda P negativa, e a onda T é sempre negativa em V1 e AVR, em todas nas direitas, né, que a gente fala. As direitas, a onda T é invertida, sempre, isso é o padrão normal. E onda P é negativa em V1, tá? Mas com uma duração e amplitude menores que um quadradinho. Mais alguma pergunta? A gente está preparando para o dia 9 um treinamento para fazer o eletro. Então, seria interessante se vocês pudessem divulgar nas unidades para a equipe multi e principalmente para quem é responsável por executar os eletrocardiogramas. Se vocês puderem divulgar, e a gente precisa também saber qual o modelo de de equipamento que vocês têm nas suas unidades. Se puderem mandar para nós uma foto do aparelho, eu vou fazer esse pedido também para os coordenadores, tá? E aí a gente vai abordar a técnica, né, posicionamento de eletrodos, quais são os modos, né, de operação do aparelho, onde que eu vejo quando é N, 2N, N sobre 2, velocidade do traçado, né? Então, eu acho que vai ser interessante aí fazer uma revisão, né, disso, e justamente para a gente evitar essa perda de tempo, né? Então, o paciente vem, faz o eletro, vem errado, volta, né? Então, uma forma da gente encurtar esse tempo é mandando por e-mail, tá? Então, o e-mail, ele é mais rápido do que o malote, que é o eletrofísico, né? Pode falar, Fê. Então, só complementando aí a aula, a capacitação de eletro, também outra coisa que a gente recebe às vezes na cardiologia infantil o nosso eletro não faz eletro de criança. O eletro é o mesmo, gente. Vamos capacitar o pessoal para todo mundo saber a técnica de fazer eletro em criança, que qualquer aparelho é capaz de fazer eletro em criança, bebezinho, adulto. Então, a ideia é abordar tudo isso, tá? Então, divulguem também. É super macetes, a gente não vai contar agora para vocês assistirem na aula, macetes para fazer eletro de bebês e crianças nas suas unidades, tá? Não percam. Mais alguma coisa, gente? Ai, eu fechei o chat sem querer. Bom, então aqui, olha, divulguem nas unidades, eu já vou fazer o nosso cartazinho também, tá? Capacitação de eletro dia 9,
8 horas a princípio, tá? Com a enfermeira a Mariana, a Pati, a Lu, as técnicas, e quem mais estiver por aqui também vai entrar na capacitação, tá bom? Agradeço se vocês puderem preencher o formulário, eu vou colar aqui de novo. E é isso. Até que não foi tão longo, né, Fê? Até a próxima semana, então. Obrigada a todos pela presença e até lá. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Semana que vem é aula da Ana Cristina, tá? A gente vai falar um pouco sobre atividade física e Covid, tá bom? Também não percam. Beijo a todos. Obrigada pela atenção, gente. Até a próxima.